Graça e paz. Convido os irmãos para lermos um texto em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus revele para nós esse descanso tão precioso ao nosso coração. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todos nós sabemos o que é receber convites. Convites para aniversário, casamento, reuniões, festas, viagens. Alguns nos alegram, outros nos honram. Mas na prática, a maioria deles não altera em nada o rumo da nossa vida. São bons, mas não são decisivos. Agora, imagine receber um convite do próprio Deus. Deus mesmo convidando. Não um convite protocolar, frio ou distante, mas um chamado pessoal direto, cheio de amor e urgência. Não é um convite para um evento, uma cerimônia ou um sistema religioso. É um convite para uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O convite de Jesus não é apenas um chamado afetuoso, é também um imperativo divino. Não vem de um homem, mas de Deus encarnado, que ordena em amor: venham a mim. É um convite que carrega a autoridade do céu, porque Jesus é Deus chamando-nos para Deus, para Ele mesmo. Ele não nos convida para algo externo a si, mas para si mesmo, pois nele fomos criados, nele fomos redimidos e nele encontramos descanso eterno. Esse convite é essencial, porque sem aceitá-lo não há descanso verdadeiro para a alma. É singular, porque nenhum outro ser humano poderia fazê-lo, senão aquele que morreu e ressuscitou por nós e conosco. É irrecusável, porque não se trata de uma opção entre tantas, mas de uma escolha que define a eternidade. Jesus não diz: venham à religião, venham à igreja, ou venham a um sistema de regras. Ele diz: venham a mim, a minha pessoa. Ele se coloca como o único ponto de descanso, a única fonte de vida, o único capaz de carregar os nossos fardos. Isso é radical, mas é a verdade de Jesus, é a verdade de Deus. O ser humano sem Cristo, ele é carregado
com muito peso. Peso do pecado, peso da culpa, da ansiedade. A ansiedade pesa. Da preocupação também, a preocupação é muito pesada. E Jesus diz: eu sou o descanso que você precisa. Eu sou o único que pode descarregar você. E o lugar desse descarrego é na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. Diante desse convite tão maravilhoso de Jesus, temos apenas duas opções: corresponder em fé e receber a vida, ou recusar e perder a maior oportunidade que já nos foi oferecida. Este é o convite mais maravilhoso, essencial, singular e irrecusável que já foi feito. Para começar, como eu disse, é um convite feito pelo próprio Deus. Foi feito pelo próprio Deus e para o próprio Deus. A pergunta é: o que você fará com esse convite? Venham a mim, é o convite de Jesus. Ele não está chamando você para uma religião, nem para seguir um sistema ou tradição. O convite é para Ele mesmo, para estar nele em comunhão e vida. É um convite pessoal que envolve identificação profunda com Ele, com Cristo. É um convite que tem também um lado atrativo. É um convite, é um imperativo e é também um atrativo. Porque Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:32. Então, na cruz, Cristo nos atraiu para si, para Ele. Nele fomos identificados, morremos com Ele para o pecado e também ressuscitamos para uma nova vida e com uma nova vida. Quando cremos nesta verdade pela fé, nós estamos indo a Cristo. Só podemos ir a Jesus porque já estamos nele. Já estamos nele. Ali na cruz caíram todos os fardos e pesos. E eu mesmo fui colocado nele, o peso maior, e com ele morri. E na ressurreição, Cristo passou a viver em mim essa vida de descanso, de alívio. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus está me chamando para tirar de mim todo o peso, e só Ele pode tirar toda a culpa e toda a condenação, a fim de que eu tenha descanso de alma e salvação eterna. Mas como posso ir a Cristo? Ele disse: venham a mim. Mas como nós podemos ir a Ele? Eu só posso ir a Ele porque Ele me levou a Ele primeiro. Ele me colocou nele. E quando eu creio que Cristo me atraiu, que eu estou nele, com Ele morri, eu estou então indo a Ele. Eu estou experimentando essa identificação feita ali na cruz com Ele. Na cruz, algo extraordinário aconteceu. Nós fomos identificados nele, com Ele morremos. Cada fardo, cada peso que carregamos, o peso da culpa, da ansiedade, da autossuficiência, do orgulho, caiu sobre Ele ali. Ali na cruz, o eu, o ego, pesado, obeso, cheio de desejos egoístas e vontades próprias,
foi levado à morte ali. Nós não apenas assistimos, fomos colocados nele, entregues à morte, para que o maior peso, o próprio eu, fosse crucificado. Esse eu obeso, pesado, é aquele que insiste em controlar, que quer ser visto, que busca satisfação própria, acima da vontade de Deus. Isso pesa muito. Ele pesa sobre nós, sobre nossos relacionamentos, sobre a nossa alma e nos impede de experimentar o descanso. Mas na cruz, Jesus tomou sobre si tudo isso. Ele não apenas carregou nossos pecados, ele levou o ego, o eu, ao túmulo com ele. O ego morreu. E o que resta depois da cruz? Depois da cruz, resta a ressurreição. Cristo ressuscitou e nele nós fomos ressuscitados. A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Ele vive em nós. Ele é a nossa vida. Não é mais o ego que decide agora. Porque é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais o eu, o ego pesado que comanda. É Cristo quem vive, quem age, quem dá descanso e liberdade. A cruz é, portanto, o lugar da verdadeira transformação. Não apenas uma experiência espiritual, mas uma realidade concreta. O eu obeso e carregado morre, e em seu lugar entra Cristo, que assume tudo. Toda preocupação, toda ansiedade, todo fardo pesado perde o seu poder sobre nós. E o que resta é descanso, paz, vida nova e eterna. Paz é coisa boa. O convite de Jesus continua sendo o mesmo. Hoje, venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É maravilhoso experimentar o alívio do pecado, de mim mesmo, para finalmente experimentar o descanso que é Cristo em mim. Cristo é em mim descanso, alívio. Interessante, o descanso é Jesus mesmo. Ele é o descanso, Ele é o alívio. Não preciso sequer viver por mim, porque estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que alívio maravilhoso, que descanso. A necessidade é nossa. Precisamos corresponder ao convite gracioso de Jesus. O que você fará com o convite de Jesus? Muitos têm recusado, mas rejeitar este chamado é perder a maior oportunidade da nossa vida. De todas as escolhas que você pode fazer, nenhuma é tão urgente, tão decisiva, transformadora quanto esta. Jesus gostava muito dessa expressão formada por 3 palavras. Venham a mim. Vinde a mim. Eu gosto mais dessa expressão, que ela é mais atual. Venham a mim. Aqui não é um convite para seguir atrás dele, mas para estar nele, porque ele disse: venham a mim. Ele está se referindo a algo que ele iria fazer pelo seu amor poderoso, para que depois nós pudéssemos corresponder
ao seu convite de fé. Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Repare bem, Jesus disse: quem crê em mim. Esse crer em mim é crer para dentro de Jesus. Literalmente, o texto pode ser entendido como: quem crê para dentro de mim tem a vida eterna. Jesus fala em crer em mim, ou para dentro de mim, o que realmente pode ser entendido como crer para dentro de mim, indicando não apenas uma fé superficial, mas um movimento para dentro dele, um movimento de identificação total com Cristo. A fé em Jesus é um movimento para dentro dele, para uma identificação com ele. Assim, o convite de Jesus, venham a mim, tem seu lado atrativo, realizado na cruz por Jesus. Foi ali que ele nos atraiu para si, nos colocou nele, nos fez morrer com ele. Nele também nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quando cremos nessa obra consumada, estamos indo a Ele. Estamos obedecendo o convite. Estamos indo a Ele. E por que eu disse obedecer o convite? Parece um paradoxo, obedecer a um convite. Se é um convite, se eu convido você para almoçar em casa, domingo, e eu preparo tudo e você não chega, e você não vai, eu não vou brigar com você quando encontrar. No máximo eu vou perguntar o que aconteceu, e você vai justificar, mas eu não vou dizer que você não foi, não vou xingar você, porque você não era obrigado a ir, foi um convite. Mas o convite de Jesus aqui é mais do que um convite, ele é um imperativo. Tanto venham como vinde, é imperativo, é imperativo. E quando é um imperativo, então você desobedece. Aí você está aí sendo um desobediente. É um imperativo. Então você pode escolher não obedecer, não querer o convite. Mas o convite de Jesus, ele é um imperativo, ele está aí. Quando cremos nessa obra consumada, então nós estamos indo a Jesus por obediência e fé. Entrando para dentro dele, onde encontramos vida, descanso e eternidade. É maravilhoso. Aqui está o verdadeiro evangelho. É quando você vai para dentro de Jesus. É ali que você vai encontrar libertação. Vamos ouvir um texto aí de João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos analisar este texto aqui. Este texto de João 11, 25, realmente tem um peso teológico profundo. Jesus poderia ter dito: eu sou a vida e a ressurreição. Mas ele escolhe dizer: eu sou a ressurreição e a vida, revelando a ordem e a conexão inseparável entre os dois. Jesus faz uma afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. Interessante perceber que ele não disse: eu sou a vida e a ressurreição, mas sim ressurreição e vida.
Isso não é um detalhe sem importância. Jesus parece indicar que a vida que ele oferece é uma vida que nasce da ressurreição, uma vida que vem depois da morte. Em outras palavras, primeiro precisamos experimentar a morte com ele lá na cruz, para então experimentar a vida dele em nós, pela nossa ressurreição juntamente com ele. A ressurreição abre o caminho para a vida verdadeira. A morte na cruz com Cristo põe um ponto final na vida pecadora. Sem morrer com Cristo na cruz, não há como viver com a vida de Cristo. Por isso, poderíamos entender assim: eu sou a ressurreição para lhe dar a vida. Eu sou ressurreição para ser a sua vida. Eu sou ressurreição. Ou eu vou ressuscitar para viver em você como a sua vida. A ordem é essencial. A morte leva à ressurreição, e a ressurreição gera vida. Assim, quando Jesus afirma ser a ressurreição e a vida, ele está dizendo que não apenas vence a morte, mas transforma a morte em porta para a vida eterna. Essa vida não é apenas um prolongamento da existência natural, mas a própria vida de Cristo em nós. Uma vida de descanso, porque a vida de Cristo é uma vida de descanso. Nos faz viver leves neste mundo. É vida de vitória e comunhão com Deus. A morte de Cristo teve como finalidade me levar a morrer com Ele nele. E a sua ressurreição teve como objetivo trazer a minha ressurreição juntamente com Ele. E isso é a súmula do Evangelho, que temos falado, repetido tanto aqui. Na cruz do Calvário, Cristo tirou de nós todo o peso, para que tenhamos descanso na alma e uma vida leve. Como é gostoso viver leve. Todos nós somos portadores de muito peso. A bagagem humana, depois da queda, depois do pecado, tornou-se pesada demais. O pecado transformou a caminhada da humanidade em um fardo insuportável. Cada geração foi acrescentando novos pesos, culpa, medo, orgulho, vaidade, egoísmo, injustiça. O ser humano criado para viver em leveza e comunhão com Deus passou a carregar uma bagagem que não foi feita para suportar. Essa sobrecarga se expressa também na consciência da pessoa, se expressa nos relacionamentos e até no corpo, resultando em ansiedade, cansaço e desespero. Então, isso aqui é um ponto interessante, que tem muita gente cansada, né? Essa sobrecarga se expressa também na consciência, nos relacionamentos e até no corpo, resultando em ansiedade, cansaço e desespero. Tem muita gente que às vezes fica perturbada, às vezes acontece. Aí, qual é o remédio
descansa um pouco. Descansa um pouco. Tira férias. Então, na cruz, Cristo tomou sobre si toda essa bagagem pesada nossa. Ali, Ele removeu o peso da condenação e da culpa, para que em troca recebêssemos descanso e leveza de alma. Ele mesmo disse: o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que era impossível ao homem carregar, Cristo carregou por nós lá naquela cruz, para que nós ficássemos com aquilo que é dele. E o que é dele, ele disse que é suave, leve. Eu quero contar aqui uma ilustração da própria palavra de Deus. Você conhece a história, eu só vou historiar aqui e fazer algumas comparações. É a história de Jonas. É um livro curto. Você pode ler rapidamente. Quem sabe hoje à noite. Então vamos lá. A história de Jonas não é apenas a de um profeta relutante, mas também uma poderosa ilustração do Evangelho de Cristo, que nos traz descanso. No livro de Jonas, capítulo 1, a palavra do Senhor veio ao profeta e disse: levante-se, Deus falando, vá à grande cidade de Nínive e pregue a palavra que eu lhe der. Mas Jonas não quis. Ele desobedeceu. Tentou fugir da presença do Senhor, como se fosse possível escapar daquele que é o Deus dos céus e da terra. Desceu até o cais. Encontrou um navio, embarcou nele. Esse navio ia para Tarsis. Enquanto Deus o enviava para Nínive, ele foi em outra direção. O Senhor promoveu no mar um forte vento. E esse forte vento logo se transformou em uma tempestade violenta que parecia que o navio iria se despedaçar. Os marinheiros, apavorados, começaram a orar. Interessante. Orar, pedir, cada um ao seu Deus, porque eles eram idólatras. Começaram a orar, a pedir para salvar o navio. Mas nada adiantou, não adiantou nada. Aí, já que não adiantou orar, pedir a seus deuses, eles tomaram uma providência por conta própria. Lançaram a carga do navio ao mar para deixá-lo mais leve, porque o navio estava pesado, muita carga. Então eles pegaram e jogaram ao mar, deixaram o navio leve. Mas também não adiantou nada. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão, porque quando você está querendo fugir de Deus, você só desce. Ele desceu para o cais, desceu para o navio, e do navio ele desceu lá para o porão, ficou lá dormindo, e dormia profundamente, diz o texto. Mas foi notado, e também foi abordado.
O que você está fazendo aqui? Agarrado no sono. Levante-se. Você não tem Deus, não? O nosso Deus não está resolvendo. E você tem um? Invoque. Ore ao seu Deus. Talvez Ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E o Deus de Jonas podia mesmo salvá-los. Os marinheiros então lançaram sortes para descobrir quem era o culpado daquela tragédia. E a sorte caiu sobre Jonas. Perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu. Jonas caiu em si. Me lance no mar, e o mar se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa. Por minha causa. A confusão aqui sou eu. A minha causa. É por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Os marinheiros não queriam jogar o homem no mar. E ainda tentaram remar com todas as forças para alcançar a terra. Mas nada conseguiram. Por fim, Jonas 1, versículo 15 diz, preste atenção. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou toda aquela fúria. O Senhor preparou um peixe, um grande peixe, para engolir Jonas. O Senhor conversou com o peixe, e o peixe obedeceu. Porque quando ele fala com peixe ou com qualquer outro animal, o animal obedece. Mas quando fala com um profeta desobediente, ele não obedeceu. E ele permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Depois, o Senhor falou novamente com o peixe. Deus conversou com o peixe. O texto diz que o Senhor falou ao peixe. E o peixe obediente fez o que o Senhor falou. Foi lá na praia, lá bem perto, e vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a ele novamente, a segunda vez, falando a mesma coisa. E agora ele obedece. Importante, agora ele obedece. Então vamos à lição de Jonas. O navio estava carregado, pesado. Mas lançar fora aquela carga não resolveu. Orar não resolveu. Remar com força, se esforçar, tampouco resolveu. A solução foi uma só. Jonas teve que ser levantado e lançado ao mar. Eles não rolaram o homem para o mar, eles levantaram. Então a solução foi uma só. Jonas foi levantado e lançado ao mar, figura da morte, e depois trazido de volta do ventre do peixe, figura da ressurreição. O que aconteceu com Jonas ali naquele navio estava apontando para Cristo, para o Evangelho. Assim como Jonas foi levantado, lançado ao mar e trazido de volta, Jesus Cristo foi levantado da terra sobre a cruz, entregue à morte, e ao terceiro dia ressuscitou. Mas há algo ainda maior.
quando Cristo foi levantado, nós também fomos levantados nele, porque nós estávamos nele, fomos levantados também. Quando ele foi levantado, ele foi nos atraindo. Quando eu for levantado, atrairei. Então, no momento em que ele foi levantado, ele me atraiu, e a partir daí eu estava sendo levantado, suspenso nele. Assim como Jonas foi tragado pelo corpo do grande peixe, nós fomos colocados no corpo de Jesus Cristo lá na cruz. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele para uma nova vida. Também não adianta tentar aliviar o navio por nós mesmos. Sua vida está pesada, você não consegue fazer nada. Você não consegue resolver. A bagagem mais pesada, o maior peso do ser humano, não está fora dele, está dentro dele, e tem duas letras: eu. O ego, a natureza pecaminosa, o velho homem, essa é a verdadeira carga que destrói, oprime e afunda a humanidade em miséria e pecado. Esse eu que faz do homem um ser rebelde, egoísta e autodestrutivo. Na cruz, Cristo não apenas levou nossos pecados, mas crucificou também esse velho eu, para que agora vivamos não mais nós, mas Cristo em nós. Jonas é, portanto, uma poderosa ilustração do Evangelho. O levantar, a morte e a volta à vida. A pedra pesada se quebra e a areia pesa, mas a ira do insensato é mais pesada do que ambas, do que a pedra, do que a areia. Aqui eu estou lendo Provérbios 27, 3. O versículo compara a ira a objetos físicos pesados e diz que o peso da ira é ainda maior. O que é essa ira pesada? A palavra ira aqui refere-se à raiva intensa, o rancor, a fúria prolongada, aquela que domina o coração e a mente. Pesada significa que é opressiva, destrutiva, difícil de carregar, como se fosse um peso real nas costas. Mas essa ira, quando olhada em termos espirituais, tem uma fonte última, a natureza pecaminosa do homem. O texto fala de ira do insensato, mas a raiz dessa insensatez está no coração decaído. A palavra diz: nascemos por natureza filhos da ira. Efésios 2, versículo 3. Essa natureza gera ressentimento, ódio, inveja, amargura, e isso pesa muito. Na cruz, Cristo crucificou esse eu, carregou os pecados e o peso da nossa rebeldia. Por isso, quando estamos em Cristo, a ira que naturalmente nos oprime e nos destrói é removida e podemos viver com descanso e com leveza. A ira pesada é uma expressão da natureza pecaminosa, do ego não crucificado. Nascemos com essa tendência,
mas em Cristo podemos ser libertos dessa carga. Jonas e Jesus ilustram isso. A cruz é o lugar onde o eu, que gera ira, culpa e peso, é crucificado. E a ressurreição nos dá vida, a vida leve de descanso. Religião é uma ajudante de carga. Eu não tenho simpatia nenhuma por religião, porque religião é uma ajudante de carga, usada para colocar ainda mais peso nos pecadores. Veja o que Jesus disse. Mas Jesus respondeu: ai de vocês, também intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos, com pesos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Lucas 11:46. Tem que fazer, tem que cumprir, tem que obedecer, tem. Essa é a religião. Isso pesa. Todas as religiões são, em essência, baseadas no ensino de como fazer para viver adequadamente diante de Deus. Mas o pecador, por natureza, é inepto em relação às coisas de Deus. Ele não consegue. Tem que morrer. Por mais que você queira ensinar uma pessoa com a coluna vertebral quebrada, separada, por mais que você tente ensinar ela, por mais instruções de fisioterapia que você passa para ela, não adianta, porque ela está com a coluna quebrada, ela não anda. Da mesma forma, você pode ensinar o velho homem o quanto quiser, mas ele permanecerá corrupto, inepto e incorrigível, porque é uma questão de natureza. O projeto de Deus, porém, é nos crucificar com Cristo e substituir nós mesmos por Cristo no nosso interior. Eu vou contar essa ilustração aqui para encerrarmos a meditação desta noite. 2 homens encontraram ouro nas montanhas, uma fortuna em barras, provavelmente deixada ali por alguém que morreu sem usufruir desse tesouro. Eles colocaram as barras de ouro em uma canoa e desceram o rio. Mas, ao entrar em um trecho acidentado do rio, o casco da canoa bateu em uma pedra e rachou. Um dos homens, o mais ganancioso, encheu o casaco que vestia com barras de ouro e amarrou firmemente com tiras de couro no próprio corpo. O outro, que conhecia melhor o rio e sabia que o trecho era profundo e com corredeiras cada vez mais fortes, aconselhou o amigo a não amarrar o ouro no corpo, mas deixá-lo todo ali na canoa. Para conseguir sair com vida deste rio, precisamos estar leves, sem peso, disse ele. Então, tirou as botas e toda a roupa pesada, ficando apenas de calção, mergulhou na água e começou a nadar. O outro homem, porém, insistiu em manter as botas, a roupa e ainda carregar as barras de ouro presas
ao corpo. Logo, o peso se tornou insuportável, ele cansou rapidamente e afundou e foi parar no fundo do rio. O ouro, as botas, as roupas pesadas, os pesos dessa história representam os pesos e as cargas que insistimos em levar conosco. O convite de Cristo é nos esvaziar de todo peso inútil. Se livre deles. Ele nos chama para uma vida leve, sem peso, sem fardo, sem sobrecarga. Assim como aquele homem que se desfez do que o aprisionava, conseguiu nadar e sobreviver. Somente aqueles que creem em Cristo e no Evangelho podem experimentar o verdadeiro descanso. Jesus não nos chama para carregar, mas para descarregar tudo nele, lá na cruz, nossas culpas, medos, ansiedades e até o nosso próprio eu. E viver a vida que ele nos deu. E esta vida é leve, livre e satisfaz totalmente.